extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Bem-vindos a mais um episódio do Rota do Corretor de Sucesso. Hoje, o foco é direto, aquele manual de orientação sobre honorários do COFESE de avaliação imobiliária, a versão atualizada de agosto de 2022. Isso aí, a nossa missão aqui é entender direitinho como esses valores são definidos no Brasil, seguindo o que o próprio COFESE orienta. Exato. Vamos explorar a base legal que permite aos corretores serem avaliadores, os métodos que o COFESE sugere para calcular os honorários e um ponto-chave. Por que a gente fala em referências de preço e não numa tabela fechada, obrigatória? Ok, vamos lá então. Tudo começa, na verdade, com a lei da profissão, né? Aquela de 78 a 6.530, ela que deu a brecha para o corretor poder opinar sobre comercialização imobiliária. Correto. E com base nela, o COFESE criou depois, lá em 2006, pela Resolução 957, duas coisas importantes: o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, o CNAI. Ah, o CNAI sim. E o padrão para o parecer técnico de avaliação mercadológica, o PITAM, essa resolução que está alinhada com as normas da ABNT, né, a NBR 14653. Que importante essa NBR. Muito, mas não foi sem briga, viu? Teve contestação de outros conselhos, como o de engenharia, o CONFEA, e institutos de avaliação como o IBAP. Imagino. Mas o ponto alto, assim, o que realmente consolidou a coisa, foi a decisão final do STF, do Supremo. Validou tudo. Ah, então o STF bateu o martelo. Bateu o martelo. Confirmou que o corretor qualificado, principalmente o inscrito no CNAI, pode sim atuar como avaliador. E olha que interessante, até como perito judicial, ajudando o juiz em questão técnica de imóvel. Nossa, que avanço importante para a categoria, então se solidifica mesmo. E como isso liga com os honorários? O manual bate muito na tecla da livre concorrência, né? Isso significa que não pode ter tabela de preço. Exatamente. A própria Constituição Federal, lá no artigo 170, garante a livre concorrência. Isso impede criar tabela obrigatória de preço para serviço. Não pode. Entendi. Por isso que o manual do COFESE, ele funciona como um referencial. Um guia, né? Ajuda o avaliador a pensar num preço justo, que cubra os custos, a complexidade do trabalho, mas sem impor um valor cravado. Faz sentido. Mas ele chega a dar uma sugestão, um ponto de partida? Lembro de ver um valor mínimo lá, acho que R$ 1.220. Sim, essa sugestão existia na época da publicação do manual. Mas olha o detalhe crucial. O manual faz questão de dizer que esse valor não pode ser indexado ao salário mínimo, de jeito nenhum. Ah, não pode atrelar. Não pode. É proibido pela Constituição, no artigo 7º, e por uma lei específica, a 6.205 de 75. É para garantir autonomia mesmo e evitar aqueles reajustes automáticos que são ilegais. Nossa, que ponto importante essa desvinculação. Total sentido. Então, se não tem tabela e o mínimo é só referência desvinculada, qual o jeito que o COFESE recomenda para calcular o valor do serviço? O método que eles mais recomendam, assim, o preferencial, é o da hora técnica. Hora técnica. Isso. A lógica é calcular quanto custa de verdade a hora de trabalho daquele profissional avaliador. Aí entra tudo, sabe? Custo fixo do escritório, se tem equipe, depreciação de equipamento, software, transporte, custo financeiro, a remuneração que o avaliador espera ter, imposto. Tudo mesmo. Soma tudo isso e divide por uma base de horas que se considera produtiva no mês. Geralmente usam 160 horas como base, mas cada um ajusta para sua realidade, claro. Entendi. E o manual chega a dar um valor de referência para essa hora técnica? Para ter uma ideia? Dá sim. Na época, em agosto de 2022, com base numa simulação de custos e remuneração, eles chegaram num valor referencial de R$ 375 por hora técnica. 375? Isso. Mas isso é só a base, tá? O valor final pode aumentar dependendo de várias coisas. Por exemplo, a experiência comprovada do avaliador pode dar um acréscimo.
Faz sentido, a experiência conta. Conta. A localização do imóvel, se for de difícil acesso, sabe? Urgência no prazo, trabalho fora do horário comercial, fim de semana. Tudo isso pode justificar um adicional. E condições especiais. Também. Condições de periculosidade. Imagina avaliar um imóvel caindo aos pedaços, ou numa área de risco. Tem adicional para isso. Complexidade da avaliação também, se é um imóvel muito atípico. E se for atuar como perito para o juiz, também costuma ter um adicional. Uau, bastante variável então. Mas o caminho ideal parece ser a hora técnica mesmo. E aquele método antigo de cobrar por metro quadrado? O manual ainda fala disso. Fala, mas com o pé atrás, vamos dizer assim. É considerado um método quase em desuso, sabe? E pouco recomendável, especialmente para imóvel muito grande ou muito fora do padrão, tipo um galpão, uma indústria. Nesses casos, cobrar por metro quadrado perde a lógica, não reflete o trabalho real. Entendi, fica desproporcional. Exato. Mas, ainda assim, o manual traz lá os valores de referência, tipo R$16 por metro quadrado, com ajustes, né? Para área muito pequena, o valor por metro pode ser maior, tipo R$19. E para áreas maiores pode ter um desconto progressivo, mas sempre respeitando aquele honorário mínimo de referência que a gente falou. Ok. E uma coisa que eu acho que o manual é bem enfático: cobrar um percentual sobre o valor final do imóvel avaliado. Isso está fora de cogitação, certo? Totalmente fora. Essa prática é vista como inadequada, o manual desaconselha fortemente. Por quê? Principalmente para proteger a imparcialidade. Pensa bem, se o quanto o avaliador vai ganhar depende do valor que ele mesmo vai dar para o imóvel... Cria um incentivo para inflacionar, né? Exato. Gera uma dúvida sobre a isenção dele, pode parecer, ou até ser, um conflito de interesse claro. Então, para evitar qualquer questionamento sobre a lisura da avaliação, esse método é descartado. Entendi perfeitamente. Então, resumindo a ópera. Para definir honorários de avaliação aqui no Brasil, o corretor tem que conhecer a lei que o ampara, respeitar a livre concorrência, ou seja, nada de tabela fixa. Isso. E, de preferência, usar um método que reflita o custo real do serviço, como a hora técnica, ajustando conforme a complexidade, urgência, etc. O manual do COFECI é tipo um GPS, não um APA com rota única. Perfeita analogia. É um guia, um referencial. E tudo isso, claro, reforça a responsabilidade enorme que o avaliador tem, né? Técnica, civil, até criminal, pelo parecer que ele emite. Com certeza. O que me faz pensar numa coisa importante para quem contrata esse serviço. Será que a proposta de honorários que a pessoa recebe é clara? Ela mostra minimamente como aquele valor foi calculado? Se foi pela hora técnica? Quantas horas estimadas? Qual o valor da hora? Ou se foi por outro critério? Essa transparência é fundamental. Nossa, excelente reflexão para a gente fechar. Entender como se chegou no preço parece tão crucial quanto o valor em si na hora de contratar um avaliador. Dá segurança para quem contrata e valoriza o profissional que é transparente.